Essa é a terceira parte da sexta aula. Argumentos e diagramas. Podemos utilizar diagramas como recurso na avaliação de um argumento. Eles possibilitam, por inspeção direta, o reconhecimento de uma argumentação válida ou de um sofisma, desde que, naturalmente, a representação corresponda ao que as premissas afirmam. Exemplo 12. O argumento que segue é válido. Se uma mulher está desempregada, então, ela é infeliz. Mas se uma mulher é infeliz, então, ela vive pouco. Logo, toda mulher desempregada vive pouco. Solução. Esse argumento tem duas hipóteses. Primeira premissa: se uma mulher está desempregada, então, ela é infeliz. Segunda premissa: se uma mulher é infeliz, então, ela vive pouco. E a conclusão é que toda mulher desempregada vive pouco. Observe que as premissas podem ser escritas equivalentemente da seguinte forma. Primeira premissa: toda mulher desempregada é infeliz. Segunda premissa: toda mulher infeliz vive pouco. Se representarmos na forma de diagramas lógicos para facilitar a resolução, teremos. Então, vamos aqui representar o conjunto das mulheres desempregadas. Bom, o conjunto das mulheres desempregadas está contido no conjunto das mulheres infelizes. E o conjunto das mulheres infelizes está contido no conjunto das mulheres que vivem pouco. Logo, o conjunto das mulheres desempregadas está contido no conjunto das mulheres que vivem pouco. Portanto, o argumento é válido. Com isso, qualquer mulher que esteja no conjunto das desempregadas, automaticamente estará no conjunto das mulheres que vivem pouco. Portanto, o argumento é válido. Exemplo 13. É válido o seguinte argumento. Se Ana cometeu um crime perfeito, então Ana não é suspeita, mas Ana não cometeu um crime perfeito, então Ana é suspeita. Solução. Primeira premissa: se Ana cometeu um crime perfeito, então Ana não é suspeita. Segunda premissa: Ana não cometeu um crime perfeito. E a conclusão é que Ana é suspeita. Observe que a primeira premissa pode ser escrita equivalentemente da seguinte forma. Primeira premissa: toda pessoa que comete um crime perfeito não é suspeita. Representando as premissas do enunciado na forma de diagramas lógicos, obteremos. Pela segunda premissa, o conjunto das pessoas que cometeram um crime perfeito e o conjunto das pessoas suspeitas são disjuntos. Bom, sabemos que Ana não cometeu um crime perfeito, então ela não pertence ao conjunto das pessoas que cometeram um crime perfeito. Mas a gente não sabe se ela não é suspeita ou se ela é suspeita. Então ela pode estar no conjunto das pessoas suspeitas ou não pode estar no conjunto das pessoas suspeitas. Então, como a gente tem esses dois casos, a gente não tem uma conclusão aqui perfeita sobre as premissas, né? Ou seja, o argumento não é válido. Pela segunda premissa, não nos diz se Ana é suspeita ou não.
Por isso temos duas possibilidades: Ana é suspeita ou Ana não é suspeita. Logo, não podemos afirmar, com certeza, que Ana é suspeita. Portanto, o argumento é inválido. Exemplo 14. O argumento que segue é válido. Existem brasileiros que são famosos. Todas as pessoas famosas são chatas. Logo, existem brasileiros que são chatos. Solução. Esse argumento tem duas hipóteses. Primeira premissa: existem brasileiros que são famosos. Segunda premissa: todas as pessoas famosas são chatas. E a conclusão é que existem brasileiros que são chatos. Pela primeira premissa, o conjunto dos brasileiros, interseção com o conjunto dos famosos, é diferente de vazio. Bom, mas pela segunda premissa, o conjunto dos famosos está contido no conjunto das pessoas chatas. Então, o conjunto dos brasileiros, interseção com o conjunto das pessoas chatas, é diferente de vazio. Logo, existem brasileiros que são chatos. Eles estão aqui na interseção. Portanto, o argumento é válido. Observemos que o argumento é válido. Exemplo 15. O argumento que segue é válido. Nenhum garimpeiro é atleta. Todos os atletas são saudáveis. Logo, nenhum garimpeiro é saudável. Solução. Esse argumento tem duas hipóteses. Primeira premissa: nenhum garimpeiro é atleta. Segunda premissa: todos os atletas são saudáveis. E a conclusão é que nenhum garimpeiro é saudável. Pela primeira premissa, notamos que os conjuntos dos garimpeiros e dos atletas são disjuntos. Mas não sabemos se os conjuntos dos garimpeiros e dos saudáveis são disjuntos. Assim podemos ter dois diagramas representando as premissas. Pela primeira premissa, o conjunto dos garimpeiros e o conjunto dos atletas são disjuntos. Pela segunda premissa, o conjunto dos atletas está contido no conjunto das pessoas saudáveis. Bom, mas aí que tá, a gente não sabe se o conjunto dos garimpeiros e o conjunto das pessoas saudáveis são disjuntos, então a gente pode fazer essa primeira representação aqui, em que o conjunto dos garimpeiros e o conjunto das pessoas saudáveis são disjuntos. Mas também podemos ter a representação de que o conjunto dos garimpeiros e o conjunto das pessoas saudáveis não são disjuntos, ou seja, a interseção entre esses dois conjuntos é diferente de vazio. Como temos duas formas de representar o argumento, então a gente não tem uma conclusão clara, válida, ou seja, o argumento não é válido. Portanto, o argumento é um sofisma. Para depurar o que vocês aprenderam hoje, façam todos os exercícios da sexta parte da apostila. Então, até a próxima aula.